Já pensou ser promovido 5 vezes em 5 anos? Hoje a gente vai contar mais uma história incrível do time aqui da Zux. Conheça o Daniel. Eu sou a Maria, aqui da equipe da Zux, e hoje a gente vai contar a história do Daniel Salles, nosso gerente de projetos, não é mesmo? É. E ele vai contar como ele cresceu junto com a Zux. Foi basicamente isso mesmo. Na verdade, eu entrei na Zux em 2014. E nessa época a Zux era muito focada no ramo de hotelaria. Na verdade, conectividade para hotelaria. Então eu meio que peguei todas essas fases. A questão da Zux começar a entrar nas verticais de retail, né? Varejo. Começar a ir, coletar essa questão de dados. Começar a caminhar para essa questão de inteligência em cima de dados. Então nesses 4 anos aí a gente teve a oportunidade, né, de pegar toda essa curva da transformação, na verdade, da Zux entre conectividade para hotel lá atrás, para dados, inteligência, até onde a gente está agora, que é exatamente tanto que agora o nome é Smart Data, né? Quer dizer, agora a gente trabalhar a inteligência em cima dos dados que a gente coletou em toda essa trajetória lá de trás. Mudou muita coisa, né? Você sempre trabalhou com tecnologia? Então, na verdade, sempre trabalhei com tecnologia. Desde o meu primeiro emprego, sempre foi voltado para a questão da TI. Na verdade, a TI foi quase como amor à primeira vista. Acho que muita gente da minha faixa etária, eu estou com 32, quis, de alguma maneira, trilhar o caminho da informática, porque ficava no computador o dia inteiro quando era adolescente. E às vezes tinha uma confusão de que, poxa, como eu fico no computador, eu gosto de ficar no computador, vou trabalhar com o computador. Gente, se você pensa isso, muda completamente, que não tem nada a ver. Na verdade, é uma coisa assim, completamente diferente. Tem que gostar bastante, é um ramo que tem que ter muito amor, né? E é o nosso caso, por isso que a gente está onde está. Mas na verdade eu trabalho com TI desde 2006, então já tem aí um tempinho, não tô tão velho não, tô com 32 só, mas desde 2006 voltado muito para essa questão também de rede, de conectividade, sempre nesse meio, porque meio que de 98 para cima, para frente, começou a ter muito essa questão de internet. Antigamente a internet era aquele negócio de discada, etc. Até começar, então eu meio que fui entrando na trajetória profissional junto com a internet. Então a internet saiu da discada, foi vindo para aqueles Velox lentos lá de trás e foi começando a melhorar, e a gente foi sempre trabalhando com isso e estamos aí desde então, né? Até hoje, na verdade, com isso, porque um dos ramos que a gente atua hoje na Zux é a questão da conectividade. Ainda tem um bracinho ali na Wi-Fi, bem pequenininho, mas ainda tem. Então desde 2006 que eu trabalho com TI. Deve ter sido muito legal ter acompanhado desde uma coisa tão, que hoje em dia a gente vê como tão rudimentar, vamos dizer assim, na história da internet, como tudo começou, e hoje você está trabalhando com inteligência. Nossa, eu acho que se me perguntassem lá atrás se eu imaginava que estaria no pé que está hoje, num intervalo tão curto de tempo, que se a gente parar para pensar, tem pouco tempo, né? Tem muito. Sei lá, 15 anos. Tem pouco tempo e assim, teve um salto muito grande a nível de tecnologia nesse sentido, e todo mundo meio que ficou dependente disso, né? Antigamente a internet era para você fazer uma coisinha aqui, outra ali. De repente, eu não imagino hoje um local que não tem internet, que não tenha uma certa dependência da tecnologia, seja onde quer que for. Se você trabalha com advocacia, você precisa da tecnologia. Se você trabalha no hospital, você precisa de tecnologia. Enfim, qualquer ramo tem a tecnologia como dependência mesmo. É dependente diretamente da tecnologia. Então, acho que a gente que trabalha com tecnologia tem muito a explorar nesse sentido. Eu acho que por isso é importante essa questão nossa principalmente das Zux, de conseguir conciliar tudo isso nas diferentes verticais que a gente trabalha hoje. Hoje a gente está com hotelaria, hoje a gente tem shopping, hoje a gente tem hospitais, hoje a gente tem supermercado. Quer dizer, todo mundo que tem o desejo de fornecer um serviço de qualidade voltado à tecnologia para os seus clientes e tem o desejo de conhecer melhor quem é a pessoa que frequenta o seu estabelecimento, não só fornecer por fornecer, a gente consegue estar ali presente também, consegue atuar ali. Então é bem bacana. Quando você entrou aqui na Zux, você entrou em qual cargo? E conta um pouquinho da sua... Apesar da minha trajetória não ser tão longa, quer dizer, estou aqui tem 4 anos e 3 meses, 4 meses, mas ela é meio que, vamos dizer assim, extensa. Ela assim, não é longa em tempo, mas é extensa em caminhos, né? Na verdade, eu entrei no suporte técnico, estava trabalhando na equipe do suporte, já tinha uma experiência com suporte de outros locais, então já sabia mais ou menos como lidar, e normalmente, apesar de mudar um pouco
quem você está atendendo, os problemas no suporte técnico voltados para TI são basicamente os mesmos. É alguém que está com problema de conexão aqui, é alguém que tem problema, sei lá, com um computador ali. Então, basicamente, são os mesmos problemas com pessoas diferentes. Então, você acaba já sabendo como lidar. Então, eu fiquei mais ou menos uns 4, 5 meses no suporte. E foi até curioso, porque, na verdade, coincidiu a época que eu entrei na Zux com um certo boom na empresa. Então, quando eu entrei na Zux, estava numa expansão, já estava num processo de expansão para outras áreas, né? Então, quando eu entrei, teve uma implantação muito grande na Costa do Sauípe. Isso, a gente não tinha gente suficiente para atender, porque era lá um complexo gigante. E eu já saí do setor indo para o setor de plantação. Fiquei lá 3 meses fazendo implantação. Eu e o atual coordenador de plantação, o Vinícius. A gente ficou lá, sei lá, março, abril e maio fazendo... Ficam lá. Então eu já saí, assim, da noite pro dia já troquei de setor. Já saí de suporte, fui para implantação. Fiquei mais ou menos uns 6 meses em implantação. E a gente já, como eu falei, coincidiu com esse boom, essa expansão das Zux para outros segmentos, a gente viu a necessidade de ter um setor de CS, de Customer Service aqui dentro, para a gente conseguir entender melhor se o cliente estava fazendo o melhor proveito do que a gente estava oferecendo, se o cliente estava entendendo o que a gente estava propondo a entregar. Então eu saí da implantação e fui para a área de CS. Na verdade, recém-criada a área de CS, que a gente não tinha na época. E aí, como eu também já conhecia, por ter participado do suporte, ter participado da implantação, já conhecia um pouco os clientes, com quem que eu ia lidar, qual era a necessidade, né? Então, assim, às vezes o cliente A tinha uma necessidade específica, a gente podia atuar oferecendo um novo serviço, ou mostrando, ensinando melhor como tirar o melhor proveito da plataforma. Então, esse conhecimento ajudou na área de CS, mas também não durou muito. Não durou muito a área de CS não, porque coincidindo também com isso tudo, o produto começou a acelerar muito rápido. A gente teve em pouco tempo muita funcionalidade agregada ao produto e a gente precisava de alguém que controlasse a qualidade disso. Ou seja, a gente está fazendo muita coisa, a gente, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito criativa, uma equipe muito competente, então a gente está sempre com ideia. A máquina não para. Então a gente ainda está executando uma ideia que a gente teve na semana passada, a gente já está vindo com uma ideia nova, e com nova, e com nova. Então a gente precisava ter um controle bem próximo e muito crítico sobre se o que a gente estava tendo de ideia, que a gente estava produzindo, estava chegando de acordo com o que o cliente esperava lá na ponta final, que é a que realmente importa. Então saí e fui para a área de qualidade. Da área de qualidade também não durou muito, deve ter ficado uns 5 meses. Eu fui trabalhar como PO, como Product Owner dos produtos da Zux. E se reparar, essa linha, esse caminho, eu sempre tenho me aproximado mais do produto, né? Assim, saí lá do suporte, fui chegando mais pertinho do produto, da onde ele era criado. Fiquei um tempinho como Product Owner, depois eu fui para a parte de projeto, que é realmente também com um pouco desse background de conhecer os clientes, conseguir lidar com os clientes e tudo mais, e ter essa proximidade com o produto que foi assim, um amor à primeira vista. Hoje não me vejo longe do produto, principalmente dos produtos que a gente faz, que dá uma satisfação, né? Quando você pensa no que você está criando e você, sei lá, tem uma ideia meio maluca que você rabisca num quadro e vamos fazer isso, vamos. E aquilo sai e fica pronto para o cliente consumir, o cliente gosta do que você teve a ideia, é uma satisfação assim, que é difícil de escrever, mas é muito satisfatório, porque eu acho que a graça de você fazer um produto é a pessoa que vai usar gostar do que você fez e se sentir bem usando aquilo. E na verdade meu objetivo é que seja um must have, tipo assim, o cliente chega para mim e fala, eu não vivo sem isso, eu preciso disso no meu dia a dia, e aí é o goal máximo da gente que mexe com o produto. Então hoje eu trabalho com um projeto, não me vejo longe do produto. É muito bom, assim, o que a gente faz, a gente sempre com ideia nova e tudo mais, então... Deve ser muito uma delícia mesmo, isso que você falou de poder ver como é que ficou e... deve ser muito bom, tirar do papel uma ideia. E você ainda continua muito próximo dos clientes para saber... Continuo muito próximo, porque apesar de você ter aquela relação cliente-fornecedor, em muitos casos chega até a virar uma amizade. Né? Você chega a ter o relacionamento próximo. Depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos. E assim, bem ou mal, a gente, na Zux como empresa, a gente está nisso fazendo há tanto tempo, né? A gente lida com tecnologia há tanto tempo que a gente tem uma expertise nisso. Então, às vezes, os clientes vêm nos consultar com coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o serviço que você serve para ele, com o que você propõe. Ele fala, mas eu tenho uma dúvida de tecnologia, a gente está querendo implementar A, B, C, D, E. O que você acha? Né? Ou então você acha que eu estou fazendo a coisa certa? Tem alguma ideia melhor? Então você acaba ajudando em coisas que você, em teoria, não tinha absolutamente nada a ver.
você acaba dando dica ou até tendo um insight, porque acho que a grande sacada, a grande vantagem da gente trabalhar com essas diferentes verticais é que cada um tem a sua realidade. A pessoa que trabalha na hotelaria tem uma realidade, a pessoa que trabalha no varejo tem uma realidade, a pessoa que trabalha, não sei, num hospital tem a sua realidade. E essa realidade você vai vendo quais são as necessidades de cada um e ver, poxa, como é que eu posso sanar essa dor? Como é que eu posso preencher essa lacuna com tecnologia? Eu acredito que ainda existam N áreas aí que a gente consiga preencher com tecnologia, né? Então a gente acaba tendo até uma dica numa relação dessa com o cliente. Poxa, realmente isso que você está precisando faz muito sentido se eu agregar ao meu serviço, se eu agregar ao meu produto. Então, é uma troca muito rica, né? Acaba que a gente ensina para eles e aprende muito. Pra gente. A gente aprende é. muito com cada um deles, porque o dia a dia de cada um é muito distinto, assim, é muito diferente a realidade de cada um deles. A gente vai aprendendo um pouquinho com cada segmento. Exatamente. Então, agora se você puder contar um pouco de como foi representar a Zux nesses eventos que você foi, como eu lembro quando você veio pra cá, quando você voltou da HTNG, falando de como a galera via a Zux, falando, eles estão falando assim, não acredito fazer isso no Brasil, não teve um negócio desse? Na verdade, o HTNG, por exemplo, é um evento muito legal porque junta todo mundo que está direto ou indiretamente ligado à hospitalidade numa mesa redonda, numa grande mesa redonda. Então você tem, por exemplo, donos de hotéis, seja de cassino, seja de hotéis lazer, seja de hotéis business, você tem fornecedores para hotéis, você tem pessoas que estão ali tentando entrar no ramo, tem de tudo. Então você senta numa mesa e começa a debater pontos de necessidade da hotelaria. Por exemplo, check-in com reconhecimento facial. Quando a gente chegou lá em setembro, eu lembro que um dos pontos que a gente que seria abordado seria o check-in com reconhecimento facial. E a gente, às vezes, até uma questão, talvez até uma cultura da América Latina, a gente pensa, poxa, eu vou lá, porque com certeza tem muita coisa legal que a gente vai aprender e vai trazer para cá. Só que quando a gente chegou, a gente viu que na verdade foi o contrário. Quando a gente chegou para debater o tema, foi até curioso, porque estava você ainda pensando como seria feito, como isso poderia ser feito, qual seria o grande benefício para o hóspede e para o hotel, quais seriam os impactos. E aí, quando a gente teve a oportunidade de falar, eu lembro que eu até falei, gente, a gente está elucubrando aqui uma ideia que a gente já tem lá no Brasil rodando há 3 meses. E aí a gente foi até legal, a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho o nosso produto, o Smart Pass, que é um check-in com reconhecimento facial, é exatamente o que a pessoa lá, grandes diretores, grandes gerentes de TI, de grandes redes internacionais estavam pensando como poderia ser feito, a gente teve a oportunidade de mostrar pronto. Pra você ver, né? Então, assim, foi muito legal que a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho ali do Smart Pass, como ele funciona, qual o benefício do hóspede, e também ter um pouquinho de insight, porque você está falando com diretores de redes hoteleiras, donos de hotéis, a pessoa sempre tem uma dica, mas e se fosse assim, se pudesse ser de outra maneira? A gente vai tendo, sim, umas ideias, mas foi muito legal que eu, particularmente falando, eu entendi que eu fui com uma expectativa muito grande de trazer muita bagagem para cá, mas na verdade eu acredito que a Zux tem acrescentado muito mais aos debates da ITNG do que trazendo para cá. Isso eu achei recompensador. Vi que às vezes, a gente falando até abertamente, o brasileiro tem um pouco dessa síndrome de vira-lata, a gente fala, poxa, na verdade o de fora é muito melhor, a grama do Viseu é muito mais verde, mas a gente também tem feito muita coisa bacana aqui, muita coisa legal que vamos apresentar para o mundo. Esse é o objetivo da Zux. Com certeza. Ai, muito bom, né? Ainda mais nessa parte de internacionalização, a gente vê que a gente não está um passo atrás, a gente está alguns passos na frente. Exatamente, é isso. Exatamente. Quais tendências que você percebe nesse mercado? Assim, com certeza você também trouxe algumas novidades, né? Tipo, algumas coisas, não só da HTNG, ou tipo, você trabalhando com isso, o que você percebe que para onde vai caminhar? Uma das grandes preocupações que eu particularmente tinha, até como a gente trabalha muito ainda com a questão de conectividade, é 5G. Quando ele chegar, o que acontece? 5G está batendo aí na porta, se fala muito sobre 5G. Será que quando ele chegar vai acabar esse negócio de Wi-Fi? As pessoas vão ter interesse em acessar o Wi-Fi quando já tiver uma conexão super fácil, super rápida no celular? E a verdade é que a tendência é exatamente o seu contrário. O 5G ele é totalmente dependente da Wi-Fi para funcionar. Ele precisa diretamente de uma boa infraestrutura Wi-Fi para que ele consiga funcionar corretamente, funcionar contento, né? Então isso foi uma tendência que eu particularmente tinha muita preocupação. Hoje
De um tempo para cá o 5G tem sido um pesadelo, acho que não só para a gente, mas para todo mundo que lida com conectividade, e ver que na verdade o caminho não é só esse, é bacana. E que a gente ainda tem muito caminho a percorrer ainda. Você teve muitas oportunidades para ir pulando de área em área, mas é fruto do seu trabalho, porque você se destacou em cada área. Basicamente, o que você falaria para uma pessoa que entrou numa empresa ou está numa empresa há muito tempo? O que você falaria para elas? Cara, continua, que você pode crescer, você pode... Entendeu? Uma coisa muito importante, e isso em qualquer ramo que você trabalha, que você esteja diretamente ligado, faça o que você faça, independente do que seja, com muita paixão, com muito amor. Você precisa ter isso, tem que ter esse amor pelo que você faz e entregar o melhor para o seu cliente, que isso é o seu grande combustível, que não adianta a gente pensar e ter um monte de ideia, um monte de coisa bacana, se o cliente não for a sua prioridade, quando você começar a pensar nisso. Então, a gente precisa ter muito amor pelo que faz, muita paixão, porque você fazendo isso, o trabalho deixa de ser trabalho. Não fica uma coisa rotineira. Você sempre está buscando novos caminhos, sempre está buscando coisas diferentes, trazendo experiências até de fora, de algum lugar que você já tenha passado, de algum lugar que você visitou nas férias, de alguma coisa que você viveu no seu dia a dia. Você já começa a ter ideia, poxa, isso que eu tive, essa situação que eu passei, se eu tivesse um serviço que atuasse aqui, eu não teria esse tipo de problema. Isso é muito comum eu quando vou em qualquer lugar. Se eu vou no restaurante, se eu saio, se às vezes eu passo por uma situação, eu penso, cara, a tecnologia aqui ia sanar isso muito bem. Então já chega aqui no laboratório e já começa a pensar como isso seria feito. Então assim, se a gente fizer o que a gente se propõe com muito amor, com certeza você vai se destacar de alguma maneira. Por quê? Porque você já vai ser diferente, você tem aquela visão maior, um carinho maior pelo que você está fazendo, não fica aquela coisa rotineira, mecânica. E aí, você fazendo o que você faz por prazer, aquilo deixa de ser um trabalho e você naturalmente vai conseguir galgar, tanto independente do ramo que você tiver. E aqui na Zug de uma maneira especial, porque a gente está nessa ebulição, né? Essa questão de internacionalizar, a gente lida com diversos tipos de segmentos. Então, assim, tem muita coisa legal que se a gente olhar mais de perto, dá pra gente sanar, dá pra gente atuar, dá pra gente aparecer ali. Então, se quem estiver ouvindo trabalha aqui na Zux, vamos sempre ficar ligado nos clientes que a gente atua, nos ramos que a gente atua, que tem muita lacuna que dá para ser preenchida com tecnologia e a gente com certeza vai estar ali. Uma coisa que você falou também, acho que é observação, né? Achei legal isso que você falou de, vou num lugar e aí eu percebo que aqui a tecnologia resolveria. Então, acho que além da paixão, a gente vai ser bem observador, prestar atenção nos detalhes, né? Achei muito legal isso. Isso foi até numa situação que a gente passa, por exemplo, no dia a dia, que teve um estalo até para os Smart Pass. Acredito que todo mundo na vida já passou numa situação de você chegar, por exemplo, num prédio comercial que a pessoa pede para você se identificar e pede para você tirar uma foto. E aí você sai às vezes você vai no mesmo dia em 3, 4 reuniões, você faz o mesmíssimo procedimento 3, 4 vezes. Então aí a gente tem esse estalo, poxa, mas por que não automatizar isso? E se eu chegasse aqui, uma câmera me identificasse e já soubesse que o Daniel tem uma reunião com a Maria, 2 horas da tarde na sala XPTO, pode subir. Já está tudo registrado certinho. Por que aquela fila longa, onde normalmente você tem 1 ou 2 pessoas atendendo e às vezes você atrasa a sua reunião, às vezes tem que chegar 1 hora mais cedo porque tem aquela burocracia. Então são coisas simples do dia a dia que se a gente pensar bem, se a gente tiver um olhar um pouquinho mais próximo, vai ver que dá para ser coberto, dá para ser ali sanado com a tecnologia. A tecnologia ainda tem muito para ajudar a gente. Muito obrigada, Daniel, sério, muito enriquecedor e motivador. Ficou muito bom. E olha que eu tô aqui só 4 anos. Se eu tiver aqui há 40, vocês ainda vão ver outra história. Exatamente. Não, mas aí a gente vai renovando, né? Daqui a pouco a gente faz mais. É muito legal, não, sem dúvida. E eu acho que com o tempo, ainda mais com a internacionalização, que a gente vai ter acesso a outras formas de trabalhar, de culturas completamente diferentes, a gente ainda vai vir com muito mais ideia, porque como eu falei, nossa equipe, graças a Deus, tem muita criatividade, isso não falta a ninguém, e muita vontade de fazer aquilo acontecer. Acho que o prazer não só meu, mas de toda a galera que lida, não só com produto, mas que lida com suporte, que lida com a implantação, que lida com marketing, isso que eu estou fazendo é muito legal. E assim, eu acho que não tem experiência mais enriquecedora do que, por exemplo, às vezes eu vou numa reunião com um cliente, que é o primeiro contato com o cliente, a gente ainda está pensando como é que vai acontecer, e já aconteceu comigo N vezes, a pessoa fala, agora que você está me explicando, eu já vi isso em algum lugar, eu já usei Zux mesmo sem saber. Porque às vezes a nossa plataforma está ali atrás, a gente faz a camada do software, às vezes a pessoa usa e não faz ideia do que está ali, mas já passou pela nossa plataforma. Eu já ouvi isso não uma, mas várias vezes.
Às vezes, uma primeira reunião com o cliente, faço a demonstração do que a gente faz, a gente mostra um pouquinho de como a gente pode ajudar e a pessoa fala, eu já vi vocês, agora você me explicando, eu já vi que eu já conhecia a Zux de mais tempo. Isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo. Até eu, antes de trabalhar aqui, eu tinha visto, cara, acho que eu já vi isso na academia, tipo, o negócio da Zux. Aí, tá vendo? Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos e acompanha a Zux nas redes sociais, @ZuxSmartData. You know you're cool.